Há centenas de anos, as ciências humanas têm estudado o espaço além do que conhecemos, aqui em nosso habitat natural. E mesmo com as dificuldades que existiam no passado, como a falta de tecnologia e instrumentação adequada, muito daquele conhecimento foi trazido para os tempos modernos. Isso especialmente a partir da metade do século XX, quando passamos a contar com telescópios mais potentes, foguetes, satélites, sondas, rovers e outros equipamentos que, além de permitirem aos astronautas sair e retornar à Terra com segurança, ajudaram os cientistas a compreender melhor como funciona o universo. Uma das descobertas mais fascinantes é que todos estamos vivendo dentro de uma bolha, em que o Sol é o centro. Não, essa bolha não é o Sistema Solar não, tá? Que inclusive está incluído nela. E sim algo muito maior e que ainda é um completo mistério em relação à sua funcionalidade ou ao porquê de ela existir. É principalmente sobre essa bolha que vamos discorrer a respeito hoje. Preparem-se então para uma viagem inesquecível para fora dos nossos limites e conhecer mais esse mistério do universo. Afinal, que bolha é essa? Do que ela é formada? Ela tem alguma influência sobre a vida aqui na Terra? Então, vamos aos fatos. Tudo começou em 1977, quando foram lançadas duas importantíssimas sondas para o espaço, as Voyagers 1 e 2, com o objetivo inicial de estudar os planetas Júpiter e Saturno e suas respectivas luas. Apesar de as duas sondas terem sido lançadas em um intervalo de quase um mês de diferença, a que saiu primeiro da base de lançamentos do Cabo Canaveral foi a Voyager 2, por meio do foguete propulsor Titan 3 Centauro. Já a Voyager 1 foi lançada da mesma base e por meio de uma outra versão do mesmo foguete. A Voyager 2 foi a lançada primeiro devido a dois fatores: sua missão e sua trajetória, que foi calculada para tirar vantagem de um raro alinhamento planetário que possibilitou a inclusão de Urano e Netuno, incluindo um estudo detalhado de Tritão, um dos satélites naturais de Netuno. A Voyager 1 foi lançada em seguida em uma trajetória que lhe permitiu chegar em menor tempo a Júpiter e Saturno, incluindo suas luas, Io e Titã, o que impediria um voo aos planetas externos e a Plutão. Ambas as sondas continuaram suas viagens, sendo que a Voyager 2, mesmo sendo lançada antes da primeira, alcançou os limites do Sistema Solar somente 6 anos depois de sua companheira. Isso é explicado devido às trajetórias de cada uma, visto que a da Voyager 1 era muito mais curta. Bom, de qualquer forma, as duas satisfizeram os anseios da NASA e foram além disso. Ambos os dispositivos encontraram uma anomalia muito estranha. À medida que se afasta do Sol, a densidade do espaço aumenta. O espaço interestelar, que até então era considerado um vácuo, mostrou que as suspeitas dos cientistas estavam erradas. Mesmo que a densidade da matéria seja extremamente baixa, ela ainda existe. No Sistema Solar, o vento solar tem uma densidade média de prótons e elétrons de 3 a 10 partículas por centímetro cúbico, mas é menor quanto mais longe do Sol. A menor densidade do espaço está na borda do Sistema Solar. Esse limite é chamado de heliopausa. Nele, a velocidade do vento solar, o fluxo de partículas carregadas emitidas pelo Sol ou, em outras palavras, o plasma solar, cai a zero. A área entre o Sol e a heliopausa é chamada de heliosfera. A heliosfera é uma espécie de bolha que envolve o Sistema Solar, formada pela interação entre o vento solar e o meio interestelar, onde há inúmeras partículas de prótons e nêutrons. O vento solar é um fluxo de partículas carregadas que se expande a partir do Sol em todas as direções. O meio interestelar é um material que preenche o espaço entre as estrelas, composto principalmente por hidrogênio e hélio. As sondas Voyager 1 e 2 foram as primeiras e únicas a atravessar a heliosfera e entrar no espaço interestelar, após mais de 40 anos de viagem.
Durante essa jornada, elas coletaram dados sobre as propriedades físicas e químicas da heliosfera e do meio interestelar, revelando algumas surpresas e mistérios. Uma das descobertas mais importantes foi que a densidade das partículas dentro da heliosfera é muito maior do que fora dela. Dentro da heliosfera, devido aos ventos solares, a densidade média é de cerca de 3 partículas por centímetro cúbico, enquanto fora dela, a densidade é de cerca de 0,1 partícula por centímetro cúbico. Isso significa que o espaço, dentro da heliosfera, é cerca de 30 vezes mais denso do que além do limite da heliopausa. Em tempo, a heliopausa é a borda da heliosfera, a partir da qual não há mais influência dos ventos e raios solares. Neste ponto, os cientistas já não mais consideram um termo interplanetário, mas sim interestelar, e, dependendo da distância e dos astros envolvidos, intergaláctico. A heliosfera, que ganhou a alcunha de bolha, acaba sendo um escudo de proteção para todos os planetas do Sistema Solar, uma vez que ela freia, desvia ou impede a ação direta dos raios cósmicos sobre todo e qualquer elemento que esteja nos limites desta bolha. E diferente do que poderíamos imaginar, ela não é uma esfera perfeita como uma bolha de sabão, não. Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Boston, nos Estados Unidos, liderada pela astrofísica Meirav Ofer, fez uma descoberta revolucionária em relação às forças cósmicas que moldam a bolha protetora em torno do Sistema Solar, a começar pelo seu formato irregular. A aparência dela se aproxima mais a de um croissant do que a de uma bolha. De acordo com a equipe de Ofer, a heliosfera protege os planetas do Sistema Solar da poderosa radiação que emana de supernovas, as explosões finais de estrelas moribundas. Os astrofísicos já tinham em mente que a heliosfera se estendia muito além do Sistema Solar. Apesar de funcionar como um enorme amortecedor contra a radiação cósmica, ela ainda não tinha sua forma conhecida. Agora, de acordo com esses novos estudos, é que os cientistas propuseram um formato completamente irregular à bolha, ou heliosfera. Na prática, qual seria a vantagem para a humanidade em haver essa bolha? Segundo os astrofísicos, se não fosse a bolha, nem mesmo existiríamos. Isso porque ela nos protege da poderosa radiação que emana de supernovas. E isso acontece com uma certa frequência no universo, viu? Dada a sua idade e tamanho. Mas pouquíssimos são captados pelos telescópios. Outra descoberta interessante foi que a temperatura do meio interestelar é muito mais baixa do que a do vento solar. Dentro da heliosfera, a temperatura média é de cerca de 10.000 graus Celsius, enquanto fora dela, a temperatura é de cerca de 50 graus Celsius. Isso significa que o meio interestelar é cerca de 200 vezes mais frio do que o vento solar. Além disso, as sondas Voyager detectaram variações na pressão, no campo magnético e na composição química do meio interestelar, indicando que ele não é homogêneo nem estático. Por exemplo, elas observaram que o meio interestelar contém mais hélio do que o vento solar e que ele possui uma direção preferencial para o seu campo magnético. Mas e se eu dissesse que, além desta bolha, que é a heliosfera, foi descoberto um outro detalhe que, ao que tudo indica, deve se tratar de uma segunda bolha, que engloba tudo isso que vimos até agora. O fato é que pesquisadores do Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica realizaram estudos que apontaram para algo praticamente novo. O Sistema Solar parece estar suspenso em um vazio quase absoluto. Por meio de complexas simulações em supercomputadores e a partir dos conhecimentos já obtidos, eles fizeram uma reconstrução tridimensional do espaço e do tempo, mostrando que o Sol e a Terra, devido à distância entre os dois, estão basicamente no centro desta bolha gigantesca com cerca de 1.000 anos-luz de diâmetro. Com esse tamanho gigantesco, a bolha local, como foi chamada, envolve até mesmo a nuvem de Oort, localizada a 1 ano-luz de distância do Sistema Solar. Pelos cálculos, a bolha local começou a se formar há cerca de 14 milhões de anos. Provavelmente, o que mais impulsionou a geração da bolha foram as explosões de supernovas ao longo de milhares de anos. Esta série de explosões
empurrou o gás interestelar para fora com a pressão da luz, criando uma estrutura semelhante a uma bolha com uma superfície densa na fronteira. Enquanto ela se formava, expandia-se a cerca de 96 km por segundo, de acordo com os dados recolhidos pelo Observatório Espacial Gaia, da Agência Espacial Europeia. Atualmente, a bolha continua a expandir-se a 6 km por segundo. Detalhe, ainda na sua formação, ela começou a girar, criando algo como braços de uma espiral. Na superfície, ou melhor dizendo, no limite da bolha local, foram detectadas 7 regiões de formação estelar, que são densas nuvens moleculares onde as estrelas são formadas. O processo de formação de estrelas ocorre em toda a superfície da bolha local e existem muitas dessas na galáxia. Portanto, é possível que existam outras estrelas, mesmo com planetas que, assim como nós, também estejam em suas bolhas locais. Além disso, os cientistas descobriram que, à medida que se distancia do centro da bolha, digamos assim, a densidade de partículas vai diminuindo. Porém, ao se aproximar da região que define o seu limite, ou seja, a sua borda, a densidade aumenta novamente. E para algumas unidades astronômicas depois, voltar aos seus valores mínimos. Só para constar, uma unidade astronômica é a medida entre o Sol e a Terra, que é cerca de 150 milhões de quilômetros ou 8 minutos-luz. Essa variação na densidade tem uma explicação, segundo os astrofísicos, viu? E não é difícil de responder, uma vez que, de acordo com seus estudos, a borda da bolha seria mesmo um berçário de estrelas. Portanto, é normal que haja muito mais partículas por centímetro cúbico nessas regiões do que propriamente no centro da bolha e nos seus arredores. Agora, os cientistas tentam fazer uma relação entre os diversos eventos ocorridos na Terra, incluindo o surgimento da vida e também as extinções em massa pelos quais o planeta já passou. Segundo os estudos, de tempos em tempos, o nosso Sol cruza um dos braços da espiral da bolha. O astrofísico Miroslav Filipovic encontrou uma relação entre o momento em que o Sol cruzou os braços espirais e 5 eventos de extinção em massa conhecidos: 415, 322, 300, 145 e 33 milhões de anos atrás. Ainda segundo o cientista, a humanidade teve a sorte de aparecer justamente no período de calma, quando o Sol já havia se colocado em uma posição mais calma, no braço da bolha. E se hoje podemos observar o espetáculo de luzes que é a noite, com suas estrelas, planetas e galáxias brilhando tão longe de nós, foi devido a essas bolhas, que tornam nosso céu menos denso e livre de partículas. Gente, novidades devem surgir nesses estudos, viu? E nós, aqui do canal Fatos Desconhecidos, estaremos atentos a isso, ok? Até a próxima.